Olá todo mundo, meu nome é Isabela, eu sou alemã e neste vídeo eu vou contar da minha trajetória de como que eu aprendi português, qual que foi o processo, como que eu fiz, tá? Que foi uma pergunta que me fizeram várias vezes no Instagram, então vamos lá. Eu vou tentar dividir um pouco o vídeo em algumas partes. Eu vou começar a falar de como que eu aprendi, comecei a aprender quais línguas eu sabia antes já. Depois vou falar como que foi o processo, como que eu aprendi no Brasil e depois o que me ajudou, né? Como que eu cheguei a falar português, quais técnicas eu usei, etc. Mas antes de começar, eu gostaria de dizer que, sim, cada trajetória é diferente, claro, e também não digo que as coisas que me ajudaram nessa época vão ajudar a todo mundo, ou né, que é o caminho certo, que eu também não sou professora. Mas sim, eu diria que tenho alguma facilidade com línguas. Eu sou aquela pessoa que quando eu escuto uma língua assim, sei lá, no ônibus, eu tô assim, tentando entender alguma coisa, mesmo se fosse chinês que eu não sei. Eu realmente estou fascinada pelas línguas e acho que aprendendo línguas realmente, literalmente, abre mundos. Então, sim, eu tenho uma certa curiosidade e fascinação com isso, que eu acho que também facilita. Se você tem essa motivação, esse amor por línguas, acho que com certeza ajuda. Então, para começar, eu tenho que ir lá para trás, pro ano 2011, que foi o ano que eu fiquei sabendo que eu vou pro Brasil. Sabia isso meio ano antes. Que dê certo, que eu posso, né, fazer o trabalho social lá em Mato Grosso, no Brasil, e eu sabia nada de português. E se eu digo nada, eu até acho que eu nunca tinha ouvido falar português antes. Eu acho que foi assim. Então é desse tipo de nada, tá? Mas o que eu sabia, né, a minha língua materna é alemão, ou seja, a minha família, todo mundo fala alemão, amigos, etc. Mas com 6 anos eu comecei na escola com inglês. E logo depois, eu acho que 7, 8 anos, eu comecei com russo. E as duas línguas eu tinha até a escola acabar, ou seja, uns 10 anos mais ou menos, tá? E claro, o russo é muito diferente também do português, né? Da escritura, da estrutura, de tudo mais. Mas eu acho que sim, mesmo, até por isso, como que, né, uma língua bastante difícil, eu acho que ajudou, sim, de alguma forma, né? Já tendo duas, no caso, com alemão, né? Que já 3 línguas na cabeça antes de começar com português, que sim, que ajudou de alguma forma, tá? Então, eu acho que se não tivesse essas línguas antes, com certeza teria sido mais difícil do que no final era pra mim, tá? Mas o português foi a minha língua, minha primeira língua romana, tá? Depois eu aprendi algumas outras, mas essa que foi a primeira, tá? E nessa época, antes de ir pro Brasil, eu tava fazendo o meu Abitur, que é a prova final da escola, que era muito importante. E né, eu tinha que estudar muito, porque essa nota vale para poder depois entrar nas faculdades. Então, infelizmente, nessa época, eu não tinha muito tempo, nem cabeça para realmente estudar, ir para uma escola de línguas e tudo mais. E nessa época também não era tão usual, sei lá, acho que nem sei se tinha já tanto o YouTube, aplicativos e tudo mais, ou seja, não tinha tudo isso. Mas também por isso eu não estudei tanto como eu queria, porque realmente foi falta de tempo e cabeça, que a vontade não foi que faltava. Mas o que eu fiz, eu comprei logo um livrinho pequeno, muito fininho, mas tinha uma estrutura muito legal, que era dividido assim por tópicos assim, do dia a dia. Então eu levava esse por todos os lados. Se eu fui para a escola, levava isso na minha bolsa. Se fui para algum lugar, de ônibus, de trem, etc., sempre tinha comigo, tá? E olhava, e sim, eu não sabia muito como pronunciar, etc., mas eu olhando, vendo, reconhecendo palavras, olha, essa palavra também é parecida com essa, assim, sabe, desse tipo. Mas, né, eu não sabia muito como pronunciar. E para isso, eu até lembro, uma vez eu fui para uma casa de uma vizinha, ou seja, uma conhecida da minha vizinha, que também morava nesse dorf, que no final das coisas, já para falar
era portuguesa, tá? E eu cheguei lá achando, a gente vai trocar um pouquinho, né? Vai conversar, ela vai me explicar as coisas, como que é, a gente vai olhar o livro e ela vai me ensinar. Mas eu acho que depois como se fala, me embaralhou muito mais a cabeça pelo fato que ela sempre... Eu achava, eu sei agora essa palavra. Aí ela falou, não, mas é outra. Eu nem sei como se chama isso no Brasil, tá? Então, foi desse tipo. Infelizmente, não ajudou tanto, mas é muito legal desde aí, já ver que tem essas diferenças também do vocabulário entre Brasil e Portugal. E uma outra coisa que a gente fez foi pela organização do intercâmbio. A gente, acho que foi um final de semana que a gente organizou para aprender um pouco sobre a cultura do Brasil, a história, a política, sobre o que fazer, o que não fazer, sabe? Esse tipo de comportamento que também é muito importante. Mas isso foi mais, né, do lado de... não tanto sobre a língua, mas sim sobre o dia a dia e a cultura. Então, eu cheguei no Brasil, eu lembro até isso, né, foi lá em 2012, então, né, que eu fiquei sabendo em 2011, isso. E cheguei lá e lembro como se fosse ontem, cheguei lá à noite, acho que umas 11 horas, tudo muito cansado, muitas horas de viagem, né? Fuso horário e tudo mais. Eu cheguei lá na família onde eu ia morar e, nossa, eu lembro que foi um choque assim, porque realmente lá percebi, nossa, eu não falo a língua, tá? Eu não entendo o que a pessoa fala, claro, ela queria me mostrar onde eu posso dormir, como que é, e eu não entendi. Então, esse já foi o primeiro choque mesmo, né? Porque as poucas palavras que eu aprendi assim antes, óbvio, não ajudou. Mas, mesmo assim, né, de alguma forma foi útil mesmo assim, tá? E o que eu não tenho dito antes, também tinha uma outra alemã indo para esse lugar, a gente ia trabalhar juntas, ou seja, no mesmo projeto, mas no fim das coisas a gente também resolveu que uma trabalhasse de manhã, outra à tarde, a gente ia trocar, para não sempre ter essa tentação de querer falar alemão. Porque lá onde a gente morava, quase ninguém assim falou inglês, não era usual. Então essa possibilidade com o inglês já não tinha, que eu acho que foi ótimo, porque não tinha isso, eu vou falar inglês, ou não sei essa palavra, né? Realmente a gente tinha que se virar a aprender assim na marra, sem, né? Não tinha muito, assim, realmente foi a opção para não morrer de fome, então foi isso. E russo também ninguém sabia, óbvio. Alemão também não, então foi português, tinha que se virar. E desde o primeiro dia eu já tinha que trabalhar. Trabalhava num projeto com crianças e eu acho também esse fator ajudou muito, porque, claro, as crianças sacaneiam, falam, isso não fala, isso não fala assim e tal. Mas eles falam, né, de forma... Era uma forma muito legal para aprender, eles não levam tanto a mal e... por exemplo, jogando Uno, eu aprendi os números, ou as cores e tudo mais. Então, eu acho também isso foi um fato que ajudou bastante. E, para resumir, e depois eu vou falar um pouquinho mais o que eu fiz para conseguir o meu nível de português. Eu fiquei lá um ano, lá em Mato Grosso, depois voltei, fiquei na Alemanha. Eu ainda pratiquei um pouco com uns amigos pelo WhatsApp e tudo mais, e Facebook nessa época. E depois, em 2015, eu voltei para fazer um estágio no Brasil, no Rio. Fiquei lá meio ano. E depois, acho que foi 2017, eu conheci meu agora marido, e a gente, desde 2019, nossa, tô muito mal com os anos, desde 2019 a gente tá morando juntos, tá? Então, desde então eu falo realmente cada dia, e claro, alemão no trabalho e tudo mais, mas aqui em casa a maioria do tempo fala português. Então, e agora? O que me ajudou? Como que eu aprendi nesse ano sem curso, etc? Foi, na verdade, a imersão total, tá? Já, como eu falei, desde o primeiro dia, rodeado de português, dia inteiro falando, ouvindo, falando, etc. Que é muito cansativo. Eu também lembro, eu dormia o dia inteiro, quando eu podia, eu dormia. Tava muito cansada, porque era muita informação, né? Muita coisa diferente já, né, em total. Mas também ouvindo sempre português foi uma coisa que
que muito cansativo, mas que era ótimo para se acostumar. Então isso é ótimo. Indo para um lugar que você não tem também a tentação de mudar pro inglês, etc. A outra coisa foi que eu sempre andei com um dicionário pequeno na bolsa, lembrando que isso foi lá em 2012, então não tinha muito isso de internet no celular, olhar rapidinho, botar o Google Tradutor e botar para a pessoa ouvir o que o robô lá falou, né? O aplicativo e tudo mais. Então foi um livrinho, um dicionário, eu sempre levava comigo. E eu tinha um caderninho onde eu sempre anotava palavras que eu escutava toda hora. Eu lembro, por exemplo, uma foi legal a palavra, porque pra mim, legal tinha que ver, né, com jurídico, legalmente, uma coisa assim. Eu sempre escutava, por que todo mundo fala legal? Aí eu anotei, tá? E em casa, depois, no minuto com mais calma, eu olhei todas essas palavras, né? E entender e achar primeiro a palavra, né? Que é legal, o L no final é pronunciado como U, também foi um pouquinho difícil de achar, né? A palavra, mas assim foi. Ou até de vez em quando, com minha lista, eu ia para as pessoas falar, o que é esse legal? Por que todo mundo fala? Ou, né, qualquer outra palavra, assim, que eu tinha. E a outra coisa eu escutava música direto, tá? Lá em Mato Grosso foi o sertanejo que tava tocando em todas as esquinas, foi sertanejo e funk, tá? Mas eu realmente, eu tenho que admitir que eu aprendi português com sertanejo, com a música, escutando, né? No início, óbvio, eu não entendi nada, mas depois de eu escutar muitas vezes, eu tentei cantar e etc. E assim também a pronúncia, eu acho que ajudou muito, porque você escuta, etc. E logo também eu tinha curiosidade de saber o que eles dizem, tá? Eu procurei as letras, então eu acho que em geral isso também é uma forma muito boa de usar todos os sentidos, tá? Falar, ouvir, cantar, ver filmes e tudo mais. É uma coisa que ajudou muito. E eu cheguei a um momento que se alguém falasse alguma palavra, alguma frase, eu logo lembrava alguma música que começava assim, ou alguma estrutura falando, eu já cheguei nisso de todo escutar e tentar aprender com línguas. Resumindo, eu nunca tinha uma aula de português, ou um professor, um livro realmente de gramática que eu aprendi assim. Até por isso eu tenho muitas falhas no meu português ainda, mas eu acho que o que foi a chave pra mim foi que eu basicamente forcei nessas situações, tá? Não foi o caminho mais fácil, mas sim, eu poderia ter pedido cada vez alguma amiga, alguma conhecida, alguém pra resolver as coisas pra mim, mas não, me forcei nessas situações que sim, eu paguei muitos micos, muitas vezes que não entendi, ou que não, no início também, que não me entenderam, mas eu me preparei para essas situações, tá? Tipo, tomei 5 ou 10 minutos antes, com o computador ou com o dicionário, realmente olhando as palavras, tá? Aprendendo, tá? Eu vou pra padaria, então eu preciso a palavra, não sei o que, tal, né? Assim, aprendendo, tá? Eu vou fazer uma ligação pro médico, então eu preciso falar, sei lá, eu gostaria de agendar, eu preciso uma consulta, sabe? Essas palavras. Então, foi basicamente o que eu fiz. E sim, isso, óbvio, claro, não te salva de depois não ser entendido, ou das perguntas que vêm depois. Mas pelo menos do que eu podia fazer, do mínimo, assim, de preparação para situações, eu fiz antes, tá? E isso foi uma coisa que me ajudou, acho que no longo prazo. Sim, no curto prazo foi ruim. Nossa, muita ansiedade, muita incerteza, não sabia como se fala as coisas. Será que eu consigo resolver de ir pro médico? Como que vai ser? Todas essas coisas, né? Mas eu acho que no longo prazo foi realmente pra mim a chave. E assim ainda continua hoje, ou seja, agora com o meu Instagram, meu YouTube agora, por exemplo, eu nunca tinha falado assim em frente a uma câmera. É uma situação difícil pra mim? Sim, não sei, eu nunca falei assim, não fiz na palestra, agora eu também não ia chamar isso, mas como se fala? Sei lá, falar assim, sei lá,
em frente a alguma apresentação, vamos dizer, nunca tinha. Então, eu também me preparei para isso. Acabei de procurar aqui, como se fala, pronuncia, trajetória, trajetoria, é trajetória, tá? Me preparei. E agora, eu espero que daqui pra frente eu vou saber. Provavelmente vou ter que repetir umas 2, 3 vezes ainda, mas já sei. E assim vai. Cada vez que eu posto alguma coisa no Instagram, eu aprendo. Então, eu fico feliz que também para vocês as minhas informações, os meus posts, etc., sejam de utilidade. Fico muito feliz também com essa troca de escrever, de usar o meu português. Mas eu também tenho a vantagem de aprender com isso, tá? Então, muito legal. E para o final, gostaria de responder aí umas perguntas que eu acho que agora em tudo isso eu não respondi. Então, que eu recebi no Instagram, tá? Então, a primeira era quando que eu senti que eu sabia português. Isso é uma pergunta muito difícil, mas eu acho, né? Eu cheguei, acho que foi em setembro, agosto, eu acho. Mas eu lembro, por exemplo, em dezembro eu já viajava sozinho também pelo Brasil. Eu tinha um tempo de férias, então eu viajei e lá também eu tinha que me virar também, né? Mas até lá eu já sabia que eu entendia mais ou menos o que a pessoa falava e eu me conseguia fazer entender. Não foi o português lindo, não foi tudo mais, mas com mão, com pé, com tudo, eu consegui me virar. Eu sabia me comunicar. Então, eu digo, depois de 3 meses, eu já tinha alguma base, né? Óbvio, tá? Eu espero ainda estar melhorando cada vez mais, mas até lá já tinha uma base, tá? Então, essa pergunta também de quanto tempo que eu levei agora para aprender a falar assim como eu falo agora, no fim das coisas, né, eu comecei em 2011, 12, então no fim das coisas são 10 anos agora que eu já tinha algum contato, né, desde que eu tinha meu primeiro contato com português até agora. E, como falo, é uma aprendizagem constante ainda. A penúltima pergunta era se era fácil para mim para aprender o português. Sim e não. Eu acho que mais não do que sim, mas também é difícil de responder. Porque, por exemplo, russo é muito mais difícil, eu diria, pela estrutura, pelo tudo mais. Mas pelo fato de eu ter morado no Brasil, aprendendo com as situações, né? Aprendendo o vocabulário que realmente preciso, né? Com as mini aulinhas que eu acabei de falar, é mais fácil, né? É o caminho mais reto do que para mim, sei lá, aprender na escola sobre vocabulário que você nunca vai precisar, que você nunca nem tenha prática. Isso, por exemplo, no russo, eu nunca tinha prática, eu nunca morei lá. Então, é outro nível. Então, nesse sentido, sim, foi muito mais fácil para aprender, mas também não foi fácil, tá? É difícil de responder. E a outra a outra pergunta foi quais eram as palavras difíceis para aprender. Nossa, tem muitos. Até hoje, tem algumas palavras, eu não sei, eu já aprendi, já olhei, já aprendi, já perguntei, fiz tudo, eu não vou conseguir, parece. Um dia eu espero que sim. Mas sei lá, o que me vem agora pra cabeça, nariz, eu sempre falo que eu nunca sei se é o nariz, a nariz, não sei. Sei lá. A diferença entre avó e avô, não sei qual é qual. Eu sempre falo, eu não sei, torta. Gente, tem um monte sei lá, de pronúncia. Tem um monte que também não sei, que eu sempre, cada vez eu tenho que olhar. Por cima, barraca é uma... Nossa, até tô surpresa que agora lembrei, mas porque é uma palavra que eu sempre... Não é difícil, mas eu só não lembro. Mas tem muita coisa assim que, né? E em geral, né, a gramática é uma coisa que eu não sei. Eu acho que falando eu ainda consigo fingir e talvez alguém nem note assim no início que eu não sei nada da gramática. Mas assim, agora fazendo meu post, tentando falar de uma forma mais... que dá pra entender e não dá pra ver, né, usar tantos sinônimos, é bem difícil, né, aí eu vejo realmente que não sei a gramática, mas quem sabe um dia, tá? Tô aprendendo cada dia mais e acho que foi isso, agora já fico muito longo
Quem chegou aqui até o final, parabéns, muito obrigada. E se vocês tiverem mais dúvidas, mais perguntas, vou pro meu Instagram e manda um direct falando o que vocês querem saber, tá? Muito obrigada e até mais. Tchau!